Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é quinta-feira do dia da gente sentar lá na turma do fundão e hoje nada mais apropriado porque nós vamos discutir sobre aquele momento em que a turma do fundão se estabelece. Um pouquinho antes, quem sabe, no novo ensino médio, um período da puberdade, da adolescência ali, 14, 15, 16, 17 anos, em que formam-se as tribos dentro da escola e a turma do fundão aparece com força total, né. Mas por que que eu quero falar sobre esse tema? Porque agora no início do mês, né, depois de um monte de confusão, vai e volta, um governo aprova, outro interrompe, suspende, o ensino, as faculdades não, as escolas, as secretarias, o governo, todo mundo maluco, querendo entender como é que ia ser a diretriz do novo ensino médio. Um monte de questões associadas ao ensino técnico também, né, como é que o ensino técnico se encaixa nesse novo modelo de ensino médio, o que é básico, o que que é itinerário formativo, o que que precisa ser avaliado, né, o único veto que o presidente Lula fez ao projeto, né, que havia passado, nas câmeras, né, no Congresso e no Senado, foi o veto em relação à avaliação, né, o Enem, porque tinha-se lá uma discussão de que os itinerários formativos, né, os conteúdos que não são exatamente aqueles, básicos e que muitas vezes o indivíduo pode vir a escolher se ele vai ou não, realizar algum daqueles itinerários formativos, tem um pouco de autonomia do indivíduo para a escolha, que nesse caso seria muito complicado se os conteúdos desses itinerários formativos fossem avaliados no Enem, né, perderia-se aí o princípio da equidade, né, e, esse foi o veto que acabou acontecendo. No geral, o novo ensino médio está aí aprovado e é bem diferente daquilo que nós estávamos, né, acostumados ali antes de 2017, quando nada disso ainda tinha acontecido, e muito menos uma pandemia, e muito menos, né, tudo que a gente viveu do ponto de vista político na educação nos últimos anos. Mas eu quero tratar de um ponto específico, bastante específico, que é o ponto da autonomia. Exatamente. E do que seria um itinerário formativo na acepção da neurociência aplicada à educação, né? Porque muita gente acha que o itinerário formativo tem a ver com conteúdo, tem a ver com você se aprofundar numa determinada área do conhecimento. De você pegar, por exemplo, e se aprofundar na abordagem da história, da geografia, das ciências humanas, de um aspecto específico, fazendo um aprofundamento de alguma forma aplicada daquele conhecimento, né, então, em clima, em sustentabilidade, ou alguma coisa ligada à educação financeira, que tem a ver também com inteligência, eh eh, ou desenvolvimento socioemocional, né, tomada de decisão e tal. Então, a discussão é muito ampla, mas, o ponto que mais me pega nessa história do ensino médio, pessoal, e eu acho que eu vou ser, né, criticada por falar isso, mas é justamente a questão da autonomia. E não é porque eu não acho que as pessoas têm que ter o direito de escolher ou não, etc e tal, mas é o impacto que essa escolha terá, no desenvolvimento daquele indivíduo. Quer dizer, nós estamos deixando uma parcela muito importante, central no do desenvolvimento do indivíduo, num momento crucial, que é o momento da adolescência. Muita gente acha que o pepino é entortado de pequeno e, puxa, depois de grande não tem mais como entortar o pepino e tal. Mas a adolescência é um período muito fértil, é um período muito robusto para o desenvolvimento humano, porque ele tem muitos conflitos. E, puxa, pode parecer, né, anacrônico, mas é no conflito, é na diferença, é na dificuldade que o desenvolvimento realmente acontece. Quando você está num grupo ali mais homogêneo, onde, né, não tem tantas diferenças do ponto de vista de posicionamento, a personalidade ainda não está muito fortalecida e expressa, você obviamente tem desenvolvimento, tem importância, mas não é com a mesma qualidade, não é desse jeito. E do ponto de vista das funções executivas, né, que é o desenvolvimento da tomada de decisão, da gestão do tempo, da priorização, do processo de, eh eh
decisões que afetam médio e longo prazo. Então, muita coisa super importante para esse período não vai ser desenvolvido apenas com um tipo de conteúdo ou outro. Tem que ser desenvolvido com uma abordagem. E essa abordagem, ela geralmente ela vem escondida, ela vem ali camuflada nos conteúdos. A gente muitas vezes nem sabe que está fazendo esse desenvolvimento, mas é na crítica, é na discussão das ciências humanas, é na abordagem de história, geografia, política, sociologia, que a gente consegue debater temas que são muitas vezes estruturais para a alma humana, no sentido mais amplo, né? Para aquilo que é a essência humana, para aquilo que são os grandes desafios, os grandes a descoberta de propósito, não no sentido transcendente ou romântico, mas assim, tipo, o que mexe comigo, o que me mobiliza, eh, que tipo de conhecimento me agrada, onde que eu gosto de me debruçar. E isto não é tão fácil. Então eu acho que essa autonomia, do tamanho que ela está sendo posta e com a consequência que ela tem, com o agravante de que, poxa, desde a instituição do primeiro ensino médio lá em 2017, 2018, a grande dificuldade que a gente vislumbrou é poder oferecer uma gama realmente vasta de opções para esses adolescentes, porque o que nós vimos acontecer, de forma repetida, é que uma escola acabava oferecendo os itinerários formativos de forma muito reduzida, aqueles que eram mais desejados rapidamente se esgotavam, alguns jovens acabavam tendo que fazer uma coisa que não tinha nada que ver com o que ele se interessava, e isso acabava sendo uma faca, né, de 2 gumes, quer dizer, aquilo que deveria ter sido um motivador intrínseco, uma visão de longo prazo daquele indivíduo, ou a construção dessa percepção do que eu chamo de expansão, né, da fase de expansão, que é como eu contribuo com o meu entorno, como eu existo como indivíduo e através dessa minha existência individual eu colaboro com o coletivo, eu faço diferença no coletivo, porque não é um propósito romântico do tipo: "Ai, o que que é que eu vim? Por que que eu nasci? Por que que eu existo?". Óbvio, dá para fazer esse tipo de pergunta, especialmente dependendo da sua crença religiosa, sua crença espiritual, mas não é necessário, porque basta você entender que existe uma transição, e essa transição é a transição do ego, do indivíduo, do seu universo mais voltado para o seu próprio benefício, para uma expansão da compreensão do nosso papel no mundo. Isso, quando acontece na adolescência, é muito profícuo, é muito rico. E é isso que eu acho que, né, deveria ser trabalhado durante o ensino médio. Os conteúdos, as formas de ver o mundo, os itinerários formativos, que não precisariam ser exatamente esses que foram propostos, mas não é isso que gera um problema, o problema é a intencionalidade que se tem por trás disso. Enquanto a gente não mudar a nossa cabeça, né, a cabeça do educador, a cabeça do professor do ensino médio, ou até mesmo do professor do ensino superior, acerca do papel de cada um dos conteúdos que a gente trabalha na formação e no desenvolvimento cerebral do indivíduo, no modelo de pensamento, no aprender a pensar, no aprender a aprender, a famosa metacognição, não vai interessar muito o que que a gente vai ensinar, sabe, gente? Porque, óbvio, em muitas etapas da educação, nós precisamos rapidamente oferecer um ofício, oferecer algo que o indivíduo possa, de forma rápida, impactar o seu entorno e conseguir receber alguma remuneração que vai permitir a ele sonhar com alguma coisa maior, né, para depois. Então, eu entendo o ensino técnico ser pragmático, estar ali com, né, o como fazer, ensinar a pôr a mão na massa e resolver o problema. Mas a gente não pode esquecer que, enquanto tudo isso está acontecendo, a gente também tem um indivíduo que ainda está se desenvolvendo. O cérebro só completa o seu desenvolvimento para mais de 20 anos de idade. A região do córtex pré-frontal, dorso lateral, ela precisa fazer um monte de circuitarias com outras áreas do córtex pré-frontal para que a tomada de decisão seja influenciada também por aspectos socioemocionais, por estruturas e vivências de mais-valia, no sentido, né, de como que a gente consegue efetivamente obter mais valor das relações que a gente tem, mas num perfil muito mais ganha-ganha do que efetivamente com concentração de renda. Então, se a gente pensa numa sociedade justa, se a gente pensa em transformação social, a gente precisa pensar no novo ensino médio para além e bem além
de você fornecer ao indivíduo recursos para que ele opere na sociedade do ponto de vista laboral. E não é porque a gente quer uma sociedade elitista ou a gente não reconhece as dificuldades dos indivíduos. É porque a gente acaba, desta forma, estimulando apenas o conteúdo básico e estimulando apenas, sabe, o mínimo, porque a gente não está conseguindo fazer mais do que isso, é mais meio que por contentamento, se contenta com esse mínimo. Nós estamos praticamente fazendo com que muitos indivíduos sejam, eh, deixados à sua própria sorte, sem muitos recursos cerebrais, sem muitas funções executivas, e num mundo em que isso vai ser crucial, porque os mecanismos automáticos, as entregas óbvias, os processos técnicos tendem a ser facilmente superados hoje em dia pela inteligência artificial, pela tecnologia. Então, será que não é uma certa crueldade, um atraso no tempo, a gente trabalhar o ensino médio com uma visão, primeiro, de que a autonomia que ele precisa é para escolher o que ele vai estudar e não para definir seu papel no mundo, não para definir seu papel socioemocional. E que o conteúdo que ele precisa é aquele que vai permitir que ele agregue valor rapidamente ao seu trabalho? Será que a gente não tem mais a oferecer durante essa fase tão profícua, tão rica do desenvolvimento de um indivíduo? Será que ao olhar para a adolescência e não entender o adolescente, nós vamos perder essa grande oportunidade de oferecer a eles um estudo que leve-os de novo para o jogo? Eu recebi uma mensagem no Instagram esses dias de um rapaz que está cursando o terceiro ano do curso de medicina. Eu fiquei muito emocionada com essa mensagem. Eu espero que você esteja aqui assistindo esse vídeo, porque eu queria mandar um abraço especial para você. Você sabe que eu estou falando de você. Você me mandou uma mensagem dizendo o quanto que, a partir dos vídeos que a gente faz aqui no Nada Trivial, você voltou a sentir vontade de estudar, de saber, de conhecer, de aprender. É sobre isso que eu estou falando. E não é romântico, porque isso é obter um recurso que faz com que o indivíduo se emancipe do ponto de vista cognitivo e executivo. E não um conteúdo apenas, que vai ser superado, porque a tecnologia, a ciência, tudo está andando muito rápido. Cada um dos nossos conhecimentos vai sempre precisar ser recondicionado à luz do futuro. Mas a nossa capacidade de aprender, de estudar e o nosso interesse com a vida, o nosso brilho com a vida, isso ninguém nos arranca. Então, é sobre isso que o ensino médio deveria se debruçar, como deixar as pessoas excitadas com a vida e com o saber. Isso deveria ser o objetivo e o truque que a gente gostaria de dar nessa história. Gostou? Tem um professor amigo seu, um especialista lá do ensino médio que precisa discutir esses assuntos do novo ensino médio? Então manda para ele esse vídeo, compartilha, curte. Quer saber mais sobre neurociência aplicada à educação? Puxa, a educação inédita é especializada em consultoria, formação de professores, produção de materiais baseados em neurociência para os mais diferentes momentos da vida escolar, desde da educação infantil até o terceiro grau, até dentro das universidades. Então, consulte a educação inédita, saiba como que a gente pode te ajudar a levar neurociência para o seu dia a dia como professor, como gestor escolar. E se você está disposto a dar um mergulho mais profundo, a pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação da Faculdade de Medicina da Santa Casa, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, vai reabrir as inscrições muito em breve. Então, fique atento e junte-se a nós nessa aventura da neurociência aplicada à educação. Um grande abraço e até o próximo.